Eu fui um ente social totalmente diferente do meu pai. O que me assemelhou a ele depois de um tempo foi a minha conversão. A conversão dele, primeiro do que a minha, o fez buscar me entender. E a minha conversão, depois de 5 anos após a dele, me deu a capacidade de compreendê-lo. E aí nós nos tornamos os melhores amigos. Meu melhor amigo a vida inteira foi meu pai. E eu sei que eu fui o melhor amigo dele até o último dia da vida dele. Mas nós poderíamos não ter sido, se eu nunca tivesse me convertido a ele. Ou se ele nunca tivesse se convertido a mim. E o que teria havido na minha casa, na minha família, seria o cumprimento dessa profecia de desgraça. Porque se pais não se convertem aos filhos e filhos não se convertem aos pais, preste atenção, isso é como a lei da gravidade. A terra será ferida com maldição. É preciso que haja esse entendimento, esse discernimento e essa conversão horizontal. Tem muita gente aqui comigo dizendo: ah, não, Caio, eu me converti a Jesus. Meu filho é que não quer nada. O diabo entrou nele. Está cada dia pior. Quanto mais eu fico crente, mais ele piora, mais ele me desafia. Um monte de gente assim, transferindo a responsabilidade para o diabo nos filhos e para os filhos no diabo. Mas eles próprios não têm espelho, eles próprios não se enxergam nunca, nunca, nunca. A culpa é dos filhos. Graças a Deus, os meus pais logo começaram a perguntar o que a gente precisa aprender para lidar melhor com os nossos filhos. E graças a Deus, na nossa vida, havia um homem como o reverendo Antônio Elias, que foi quem batizou meu pai, quem tomou a minha profissão de fé, quem ordenou meu pai ao ministério. Havia a esposa dele, a dona Maria José, que era a melhor amiga da minha mãe é a melhor amiga dela, assim eu creio, e que tinham grande intimidade. E o reverendo Antônio Elias, muito mais maduro do que qualquer outro pastor que eu já conheci, da geração dele. Nunca encontrei ninguém, nem de longe, que pudesse desatar as correias das sandálias do sentimento de humanidade cristã que havia no reverendo Antônio Elias. E ele foi de uma utilidade enorme no que diz respeito a ajudar meu pai a entender. Ele dizia: olha só os meus filhos também. Olha o Cessé, ele dizia para o meu pai, está aí. Tá, e tudo que o Caio faz. Ele só não sabia que eu estava em umas muito piores do que a do meu amigo Cessé, ou do filho dele, Lúcio, ou da Lucília. Todo mundo cheirou pó, todo mundo tomou bola, todo mundo tomou ácido, só que eu estava metido em coisas muito mais perigosas. Mas ele disse aos meus pais: não façam isso, não se apavorem, isso é só uma fase. É só uma fase, isso vai passar, doutor Caio. Vai passar, dona Laci. Deixa eu ajeitar aqui que está fora de nível. É uma fase. E vamos orar. E oravam juntos. E foi assim que os meus pais foram esperando em oração aquela fase passar, demorasse o que demorasse. E aprenderam uma nova atitude. De menos peso, menos gravidade, menos tudo. Começaram a aprender até a rir das minhas idiotices, de algumas que eles jamais ririam antes. Mas eles foram se dilatando, foram se convertendo a mim, e eu cada vez pior. Mas se não tivesse havido a conversão deles a mim, e se não tivesse havido depois
que o Evangelho entrou em mim, a minha conversão a eles e o meu entendimento, a minha compreensão sobre como era ter nascido no tempo deles, em Manaus, com aquela cultura do século XIX, que perdurou em Manaus até mais ou menos 1960, 70, era a cultura do século XIX, como eles foram educados. Eles tiveram que lidar com o século XX já no meio, e eu era o maior representante do século XX para eles, dos baby boomers depois da guerra, das loucuras, da vontade de liberdade, do sexo livre, do questionamento de todas as coisas, significados e valores, como foi o que aconteceu na minha geração. E eles tiveram adaptabilidade para se converterem a mim e me esperarem até que eu me converti a eles. E o grande princípio que o reverendo Antônio Elias dava para eles era esse. Ele chamava meu pai de Dr. Caio. Ele dizia, Dr. Caio, são os pais que entesouram para os filhos. Então, somos nós os que temos que entesourar. Temos que criar os legados que podem impressioná-los. E meu pai e minha mãe eram discípulos sérios daquelas práticas todas do Evangelho. E se não fosse isso, sabe lá Deus o que teria acontecido. Nós não seríamos a família que nós somos e nos tornamos, nem eu. Meu Deus, eu não seria eu não teria a felicidade que eu tenho de ter vivido, estar envelhecendo como um homem feliz. Feliz. E que evita a maldição na vida dos outros. Eu sei que a minha vida, pela misericórdia e pela graça de Jesus, tem evitado a maldição na vida de milhares, até milhões de pessoas nos últimos 50 anos. Eu encontro essas pessoas com a felicidade grata para todo lado, dizendo, você não sabe como foi que aconteceu, do contrário, se você visse nosso estado de amaldiçoamento, não dava mais nem para crer que poderia haver uma reversão. Mas nós ouvimos você dizer que pais tinham que se converter aos filhos e filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição, nem as famílias, nem as casas, nem os casamentos, nem as relações. E quando isso entrou na gente, nós começamos a praticar o Evangelho. Não houve nada instantâneo, mas devagar foi tudo mudando, até que um dia a gente abriu os olhos e as coisas já eram outras, já eram diferentes.